Jesus Cristo, Ele é o Cristo, porque é o Messias, e é o Messias, o esperado de Israel, aquele sobre o qual os profetas anunciaram que viria e traria libertação ao seu povo. Quando nós vamos olhar nas Escrituras, nós temos diversas profecias, mais de 300 profecias, diretas e indiretas, do Antigo Testamento, que se cumprem, se cumpriram e se cumprirão na vida, no ministério, na morte, ressurreição, ascensão, retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando falamos isso, para os céticos, parece pouco. Falam, não, isso aí é obra do acaso, combinaram, escreveram lá, depois escreveram aqui, só para falar que foi profecia. Não foi assim. Não foi assim. Isso demonstra nada mais que ignorância em relação à arqueologia e à forma que os livros foram constituídos do Antigo e do Novo Testamento. Porém, se fosse, como poderia uma mentira perdurar por tanto tempo? Uma armação dessa facilmente seria descoberta. Não é assim que cremos. Não é assim que está registrado. O que está registrado é exatamente que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o Messias. Mas o que significa isso para a minha vida e para a tua vida? O meu desejo era falar sobre isso, mas o que Deus me impõe de eu falar nessa noite é sobre trevas e luz, sobre resplandecer na luz de Cristo e sair de trevas espessas. Esse texto do profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo, é um texto que nós chamamos messiânico. Por quê? Apontava para Cristo, falava do Cristo, ainda que indiretamente. Quando ele fala da terra de Zebulon e terra de Naftali, eram regiões que eram desprezadas por vários costumes, por vários hábitos que eles tinham naquela região. E fala que tornaria glorioso o caminho do mar, além do Jordão. E de repente ele menciona algo singular para mim e para você: Galileia dos gentios. O que significa isso? Significa que Isaías já estava profetizando para além, para fora do território de Israel. Significa que havia uma profecia já mencionando eu e você que não somos judeus de nascimento. Significa que havia uma esperança pré-anunciada também para aqueles que não eram da nação de Israel. Significa que o profeta, falando da parte de Deus, anunciava a mensagem de Deus, que aquilo que parecia desprezível, aquilo que não tinha esperança, aquilo que as pessoas desconsideravam, para Deus não é assim. Não são poucas as vezes que situações tentam humilhar a tua vida. Não são poucas as vezes que vem situações querendo jogar você por terra, querendo às vezes destruir o pouco que você construiu, ou pior, a tua esperança de construir alguma coisa ser destruída. Porque o ser humano, sem esperança, sem expectativa de construir algo, de caminhar em algum rumo, a vida dele fica muito vazia. Ela fica desprovida de sentido, de razão. E quantos andam desse jeito? Vou vivendo por viver, como diz a música. Vai caminhando por caminhar. Não dizer, mas no estilo do samba, deixa a vida me levar. Só que essa vida que está te levando
Não é a vontade de Deus. O que Deus diz é que Ele pensava em você sem mesmo você considerar que Ele existisse. O que Deus diz nessa palavra é que a Galileia dos gentios, aquela extensão para fora do território de Israel, do povinho de Deus, eles achavam que Deus era só Deus deles, e Deus estava dizendo através do profeta: não, eu sou Deus de toda a terra, e a minha salvação do meu Cristo vai chegar para os outros também. O povo que andava em trevas viu grande luz. Por favor, vá para Mateus capítulo 4, deixa aberto aí e vamos para Mateus capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 12. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Assim diz a palavra do nosso Deus: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que é Natal? Esses tempos fiquei muito triste na cadeia. Uma das minhas pseudo-ovelhas tentou contra a sua própria vida. Pela graça de Deus não foi retirado dessa terra. E de certo modo eu fiquei me culpando. Falei: como que eu não consegui ajudar? E Deus me disse: mas você não precisava, sou eu que cuido. Glória a Deus. Porque o bom pastor é Jesus, e não você, Hélio. Você tenta ser, mas o bom é só Jesus. E eu fiquei pensando sobre se porventura ele partisse, que Natal seria daquela família, onde o pai, numa prisão, num ato de loucura, atenta contra a própria vida e parte. E aí? Que Natal seria daquela família? Na vez seguinte que eu fui, eu fiz questão de falar do Natal, do verdadeiro Natal, da luz que resplandece nas trevas, daquele que chega e remove toda escuridão que está no coração amargurado e triste, num coração cheio de remorso, cheio de coisas ruins, que tem impedido de enxergar e de caminhar para uma nova vida. Ao me sentar naquela mesa com eles, em torno de 10, um pouco mais, comecei a mencionar passagem de cabeça, que graças a Deus me permitiu decorar, da palavra de Deus, e do que Deus faz, do que Deus fez, do que Deus fará, e do quanto é importante que no aniversário de Jesus Ele esteja à mesa. Não faz
sentido comemorar o aniversário do Senhor Jesus Cristo sem que Ele esteja na mesa. Sem medo de ser feliz, expliquei. Não me importa se Jesus nasceu ou não nasceu dia 25, importa que Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Glória a Deus. Para que nós tivéssemos vida. E eu enfatizei com eles e disse claramente: somente Jesus pode trazer sentido para uma vida que está em trevas. Somente Jesus pode trazer sentido para uma escuridão de mente e do coração que faz a vida ser amarga, mesmo com um sorriso nos lábios. Porque hoje, quantas e quantas pessoas vivem a ilusão de um faz de conta, onde não podem ser transparentes, não podem ser sinceros, tem que viver sorrindo para manter uma aparência, para manter um status. Diante dos outros sorri, em casa vai chorar. Ou pior, vai maltratar a própria alma com coisas que Deus não se agrada. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E no decorrer daquele estudo eu vi olhos cheios de lágrimas, o meu também, pessoas chorando. E eu falei: glória a Deus, Pai, porque se pelo menos por algum momento a Tua luz brilha nessas vidas, por um momento a vida deles foi diferente. E espero que não seja só por um momento. E espero que na sua vida não seja só por um momento. Espero que aconteça em ti o brilho supremo de Jesus Cristo, o Salvador. Porque Natal é Jesus. E sem Jesus, dizem que é luz, mas eu afirmo, são trevas. Porque qualquer outra luz que tente ocupar o lugar do Filho de Deus, o Senhor dos céus e da terra, pode ser uma grande blasfêmia diante do Pai das luzes, o Senhor Supremo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que te ama, aquele que se importa, aquele que envia seu Filho, aquele que se encarna por mim e por você. Oh, quisera Deus que eu tivesse a capacidade de entrar na tua mente e no teu coração, para poder fazer você entender o quanto é amado, o quanto é querido, o quanto existe alguém que se importa verdadeiramente com você, independente do que você tem ou deixa de ter, independente do seu sorriso ou da sua tristeza. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, ou seja, Jesus veio por mim e por você, como prova de um amor verdadeiro, de um amor puro. Não te pediu nada em troca, não te pediu dinheiro, não te pediu carro, não te pediu bens. Ele diz que foi por amor. Como você não conseguia consertar as coisas, o próprio Pai providenciou um conserto, uma reconciliação, voltar a ter amizade, voltar a sentar à mesa, voltar a fazer daquela mesa um banquete na presença de Deus para a tua vida. Eu fico pensando nesse contraste de luz e trevas, a confusão que vira. Porque muitos se autoproclamam luz. Não poucos hoje em dia dizem que são seres iluminados e que podem, por osmose, passar um pouquinho dessa luz. Não é isso que a Bíblia diz. A
A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, e quem anda com Ele não andarás nas trevas, mas terá a luz da vida. E qual a diferença entre a luz que os homens oferecem e a luz que Jesus oferece? Talvez esse é o grande diferencial que você necessita compreender. Um dos aspectos primeiros que essa luz produz na nossa vida é reconhecimento de quem somos, reconhecimento de nosso estado, reconhecimento de que somos pecadores por natureza, independente de praticarmos ou não o pecado, que as nossas intenções, por mais puras que sejam, elas podem muitas vezes ter resquício de vaidades, de orgulho, de soberba, ou de pretensão a outras coisas. Os nossos atos de bondade muitas vezes são semeados por coisas esquisitas que até a gente estranha. A primeira coisa que a luz te mostra é que você está sujo. Você consegue ficar tudo barreado, longe da luz. Consegue até andar nas trevas e ninguém perceber tanta sujeira. Mas quando você se achega para a claridade, quando você se achega para a luz de Cristo, fica revelado quem você é por dentro. Não aquilo que você tenta passar por fora. E aí você se choca consigo mesmo. A outra coisa que essa luz vai fazer é te mostrar que existe uma esperança. Porque essa verdadeira luz que veio ao mundo, que é Jesus Cristo, Ele não veio só para te mostrar que você está sujo, Ele veio para te limpar. Glória a Deus. Graças a Deus. Ele veio para mostrar para você a luz. Glória a Deus. Ele veio para mostrar que existe algo diferente, que você não precisa andar todo sujo. Você não precisa viver de aparência. Você não precisa ser refém de uma sociedade cada vez mais corrompida por valores alheios à bondade de Deus. Quando você se achega para a luz, possivelmente você vai ouvir: vem, filho meu, eu te lavo, eu te purifico, eu vou fazer você uma nova criatura, eu vou tirar o que precisa tirar, eu vou mudar o que precisa mudar, e você vai provar que eu te amei antes da fundação do mundo. Porque a Bíblia diz: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Porque a Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Porque a Bíblia diz que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perderam. Porque a Bíblia diz que todo aquele que vem até Ele, de modo nenhum lhe lançará fora. Porque a Bíblia diz que não há outro nos céus ou na terra pelo qual importa que os homens sejam salvos. E para que seja salvo tem que acontecer essa palavra do versículo 17. Daí em diante Jesus passou a pregar e dizer: arrependam-se, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, o reino de Deus chegou, está próximo. Eu quero que vocês façam parte do meu reino. Eu não quero que vocês fiquem à margem do meu reino. Eu quero ter vocês comigo. Eu quero limpar vocês. Eu quero fazer uma nova vida, transformar o que for necessário. Oh, dia feliz.
Oh, dia feliz, dia glorioso, em que aceitei o meu Senhor Jesus. Dia glorioso em que eu pude chegar como eu sou, como Ele sabe que eu era, e dizer: eis-me aqui, me perdoa, eu quero essa vida. Eu costumo falar que Natal é todo dia. Quando Jesus nasce na minha mente, no meu coração, em cada amanhecer, quando eu me lembro do que Ele fez, de quem eu era, e de que essa luz brilhou em minha vida e pôde trazer paz, pôde trazer vida, trouxe esperança, trouxe renovo, trouxe tudo aquilo que é necessário para que o ser humano seja transformado e possa nessa terra refletir a glória do Senhor. Foi dia 1 de fevereiro de 93, mas tem se repetido toda manhã, porque eu entendi que sem arrependimento não há remissão de pecados, porque eu entendi que fugir dessa luz é pior, eu entendi que afastar-se dessa luz é pior, eu entendi que estar ausente dessa luz só me atrapalhava, só tornava o meu caminho mais escuro, e as trevas mais trevas, e a sujidade mais imunda. Mas não é só isso não. Ainda que isso já fosse suficiente, ainda que isso já é o bastante, ainda que com isso a minha alma já está saciada, a minha alma já estaria saciada só com esse ato de purificação, de permitir eu voltar a ser amigo, eu que era blasfemo, de permitir que eu me tornasse íntimo, eu que estava distante. Mas tem mais. E esse mais é um plus que Deus coloca em algo que você já está estupefado, quando você já está maravilhado com a salvação de Deus. Parece que Ele te mostra: olha, nem olhos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porém, Deus revelou a nós pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz lá em Coríntios que o Espírito Santo nos faz ter a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? É entender a intimidade que Deus quer ter contigo, que Deus não quer você longe, Deus quer você perto, Deus quer caminhar com você, Deus quer estar na tua empresa, Deus quer estar no teu trabalho, Deus quer estar com você na escola, Deus quer estar com você na brincadeira. Nosso Deus quer estar junto. Mas para quê? Para fazer coisas maravilhosas que talvez você nunca imaginou, coisas que você talvez só pensava em sonhos, porque o nosso Deus sabe fazer coisas especiais. Por exemplo, morto ressuscitar, para Deus é fácil, isso aí não vamos nem falar. Outra coisa fantástica que Deus faz: te chamar de amigo. Você já pensou que quer ser amigo de Deus? Ele fala: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Ou seja, se anda comigo, eu ando contigo, você é meu amigo. E para esses amigos, Ele reservou novos céus e nova terra, aonde habita justiça. Amém, glória a Deus. Irmãozinho me mandou um vídeo essa semana, que eu consegui ver depois de 3 dias, meu celular estava dando crédito. O vídeo é lindo, é lindo. O irmão Alberto mandou, glória a Deus. Honra quem tem honra. Ele me abençoou, abençoou também. E naquele vídeo tem uma história linda, 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 falando de um casal de missionários que voltaram do campo missionário depois de 50 anos. É um pregador narrando a história deles. E ficaram 50 anos no campo missionário, esperando que no retorno do campo missionário a igreja soubesse honrar
aquele casal de missionários que ficou tanto tempo servindo a Cristo, longe de sua pátria, longe de seus familiares, e chegou de navio, teve fanfarra, teve banda, teve festa, mas foi para outra pessoa que desceu antes, não era para eles não. Chegou na igreja, dá a entender que nem teve uma menção honrosa, alguma coisa assim. E resumindo a conversa, o homem foi caminhar já um pouquinho revoltado e falou: ora para o teu Deus, falou para a mulher, ora para o teu Deus, se é assim que deve ser recebido os filhos de Deus, os missionários, depois que retornam de 50 anos na obra. Ela falou: eu vou orar. Ele foi caminhar, revoltadão da vida, voltou da caminhada. E aí, você orou? Orei. O que ele falou? Não chegamos em casa ainda. Entendeu? Você ainda não está em casa. Você ainda não está em casa. Essa moradia que você tem aqui é temporária, querido. Os perreios e as lutas que você passa aqui são temporárias, porque Deus preparou para você novos céus e nova terra onde habita a justiça. E Ele disse mais, Ele disse que volta e vai te levar para Ele, e você vai estar para sempre com Ele, desfrutando de coisas que nem a tua mente é capaz de imaginar. Mas Ele dá um relance e Ele coloca uma nova cidade que desce do céu ataviada como noivas, a nova Jerusalém. Lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. Quem perdeu uma perna vai ter as duas, quem não andava de cadeira de roda lá vai andar. Glória a Deus. Quem tinha problema de visão vai estar sem óculos, porque as primeiras coisas passaram, isso que tudo se fez novo. Eu tenho certeza, Antônio, que você vai andar. O meu desejo era que fosse agora, mas com Cristo você vai andar. No céu não vai ter ninguém te empurrando não, meu irmão. No céu não vai ter ninguém com câncer não, minha irmã. No céu não vai ter ninguém com depressão não, irmão. Aguenta que isso aqui é passageiro. O capeta não te vence não, porque você é guardado pelo Cordeiro. Sabe, se eu fosse mencionar aqui todas as promessas, todas as coisas excelentes em Cristo, faltaria tempo. Mas eu quero focar só em uma: a luz de Cristo. A luz de Cristo. A luz de Cristo que te ilumina. Que nesse Natal seja real a única luz, e não os flashzinhos que tem por aí. Dá até clarão, mas não dura nada. Que a luz em Cristo de você não seja um vínculo de uma emoção que você passou em um culto lá na Filadélfia, mas que seja um novo caminhar com Jesus Cristo, que vai te iluminar a cada dia, a cada momento, a cada metro, a cada milímetro, a cada segundo. Onde você vai falar: olha, ainda que esteja luta no trabalho, ainda que tenha assembleia de prédio, ainda que tenha dificuldade com empreiteira, ainda que tenha isso, ainda que tenha aquilo, eu me alegro no Deus da minha salvação, porque eu sei que com Ele eu vou sair do outro lado. Eu sei que com Ele eu vou vencer, porque a vitória já é certa, porque Cristo venceu, eu venço. E para você, meu irmão, minha irmã, nossos amigos que nos visitam hoje, o Senhor quer iluminar a tua vida, o Senhor quer te dar vitórias. O Senhor não quer uma vida de derrota para você. O Senhor não quer você andando em trevas, você andando como se Ele não existisse, alheio a todo bem. Eu poderia falar mais coisas aqui, mas eu sei que o Espírito Santo é mais poderoso do que qualquer coisa que eu fale, que já falou o teu coração. Pois o Espírito de Deus sabe a tua necessidade. O Espírito Santo sabe porque você veio e o que você precisa. E o Espírito de Deus sabe comunicar claramente
o que Ele quer fazer contigo. Eu posso ter falhas, Ele não tem falhas. Então a gente vai encerrar essa palavra no verso 17. Arrependei-vos. Você quer a luz de Cristo? Arrependa-se. Reconheça que precisa e se achegue para Ele, que é rico em perdoar. Fala assim: meu Deus, eu quero esse amor de graça, sem dinheiro, sem preço, sem oferta vinculada, sem nada. Eu quero esse amor. Eu quero ser transformado por Ti. Me recordo que quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu chorava muito, porque doía tanto tempo longe de Deus. Eu falava, como que eu pude ser tão ignorante de me afastar de um Deus que tanto me ama e não perceber que esse amor é tão puro, tão lindo, tão abençoador,